Bom dia, irmãos. Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao nosso estudo do livro de Romanos. Hoje a gente vai estar entrando no capítulo 10. Relembrando que o capítulo 8, 9 e 10 eles tratam de um único assunto, portanto eles formam um bloco só, onde eles falam, cujo tema é o papel de Israel e dos gentios na história. O capítulo 9 é um capítulo que tem um olhar para trás, porque ele trata da eleição eterna de Deus, segundo a sua soberania e segundo o seu propósito. O capítulo 10 é um capítulo que tem um olhar para o presente, porque ele retrata a rebeldia de Israel, e não aceitando a justiça que procede da fé, mas a justiça que procede das obras. E o capítulo 11 é um capítulo que tem um olhar para o futuro, porque ele fala do tempo de restauração de Israel como nação, quando então os olhos espirituais da nação de Israel serão abertos e eles serão alcançados pela graça. Vamos então aqui, meus irmãos, ao capítulo 10. Vamos ver. Faço o mesmo convite que eu fiz anteriormente para a gente fazer uma imersão na palavra. Tenha sempre esse cuidado, ok? A gente vai parar o versículo, vai analisar o versículo, vamos conversar sobre ele, vamos viajar pela palavra, vamos a outro texto, e eu peço a sua paciência e fique à vontade para você fazer qualquer anotação, ok? Acerca disso. Capítulo 10, a partir do verso 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Ele está tratando de Israel, porque o capítulo 9 encerrou mais à frente, no contexto que está um pouco acima, fala sobre Israel é responsável pela sua rejeição. Diz assim: que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la? Lá no versículo 30. Né? Todavia, a que decorre da fé, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Então, Paulo vai revelar aqui a sua tristeza pela rejeição de Israel, por Israel rejeitar o Evangelho, e vai ser inclusive o motivo de sua oração. Né? Então, quando ele fala irmão, ele já faz um apelo para o mundo gentio. Neste momento, ele se dirige aos gentios e fala: irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, da nação de Israel, são para que sejam salvos. Então, Paulo inicia fazendo um apelo aos crentes gentios para que tivessem paciência, tivessem um olhar com um carinho, com um amor diferente para com aqueles que não conseguem entender, porque, na verdade, falta o quê? Entendimento. Paulo vai revelar. Então, Paulo inicia fazendo esse apelo para os irmãos. Né? Falta entendimento dos judeus sobre o quê? Sobre o Evangelho. Olha só o que diz o verso 2. Porque lhes dou testemunho, Paulo dá testemunho para a igreja gentia. Olha, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com entendimento. E ninguém melhor do que Paulo para falar sobre zelo, porque Paulo era extremamente zeloso, então ele conhecia a sua nação. Portanto, o problema de Israel não era zelo religioso, porque isso eles tinham muito. Paulo era assim, né? Ele coloca como referencial a si mesmo para falar sobre essa dificuldade. E se não fosse Jesus aparecer na estrada de Damasco, ele estaria com a mesma dureza de coração que os seus patrícios daquela época. Vem comigo aqui o Filipenses capítulo 3. Olha só o que Paulo fala acerca de si mesmo em Filipenses capítulo 3. Eu gosto muito desse capítulo, aqui a partir do verso, deixa eu ver, verso 4. É isso mesmo. Bem que eu poderia confiar também na carne, diz ele. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por isso que ele coloca aqui claramente, quando ele diz aqui, né? Eu dou testemunho.
ele conviveu com eles, sabe do zelo que Israel tem, né, em buscar a Deus pela obra, ou seja, pelo esforço em praticar a lei. Né? A obra aqui não é apenas caridade, é caridade também, mas sobretudo o esforço que Israel fazia em praticar a lei. Confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, ele faz uma biografia, ele mesmo monta uma biografia muito bonita dele. Né? Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Aqui ele bota o radicalismo dele como um cidadão judeu. Né? Hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ok? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha, irrepreensível. Ele procurava seguir com afinco tudo que estava na lei, mas ele mesmo vai colocar como sendo impossível se fazer, porque a lei era clara que se você errasse um ponto só da lei, você descumpria toda ela. Portanto, é impossível um indivíduo alcançar a salvação por esse meio. Né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. A parte final aqui que eu acho muito mais legal, o verso 9, e ser achado nele. Isso aqui é lindo, porque era uma pessoa extremamente orgulhosa, vaidosa, difícil. Paulo era extremamente difícil. Imagina essa vaidade religiosa, um profundo intelectual, abrir mão de tudo por amor ao Evangelho, quando teve o encontro com Jesus na estrada de Damasco. Então Paulo ele conhece profundamente a dificuldade de Israel em aceitar este Evangelho. Por isso que ele diz aqui, eu dou testemunho para vocês de que eles têm zelo por Deus. Então o que faltava a Israel? Já que eles tinham zelo por Deus, o que faltava? Religiosidade eles tinham. Profunda dedicação. Não perdiam um momento das festas religiosas. Quem morava longe de Jerusalém, fazendo uma leitura dos evangelhos, você vai ver que morava lá no norte, na Galiléia, que fica ao norte, e Jerusalém, que fica ao sul. Eles vinham dias e dias e dias descendo o mapa, caminhando, e faziam isso pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, até 3, dependendo da festa. Pelo menos uma vez, por cada Páscoa, eles faziam isso. Então, eles eram profundamente dedicados, cumpridores de seus deveres em seguir a lei para agradar a Deus. Então, o que faltava a Israel? Eles tinham tudo isso. Isso nos chama a atenção para nós hoje, para mostrar que a religiosidade não é o que Deus requer de nós. Isso é para chamar a atenção e contextualizar para os nossos dias que muitas vezes a gente está cheio de atividade, a gente desenvolve atividade demais. Muitas vezes a gente não perde uma atividade até, mas a gente pode estar vazio, porque falta entendimento. O que faltava a Israel, com certeza, né, era este entendimento que Paulo está tratando aqui agora. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, porém não com o entendimento, não têm o discernimento para traduzir o que de fato Deus requeria deles, porque na verdade Deus já chamava atenção, mesmo no Antigo Testamento, Deus já chamava atenção sobre isso. Em Isaías, lá fala sobre o jejum que Deus requeria do povo, que não era o jejum praticado por eles, pelo contrário, Deus já estava cansado daquele tipo de jejum que eles praticavam. Então, tomemos nós cuidados com relação a isso. Né? O que Deus quer que a gente tenha, na verdade, é entendimento. E esse entendimento é voltado o quê? Para o Evangelho.
já que a lei aqui está sendo colocada à parte. A lei aqui, ela está deixando a sua importância, ela é o aio, ela é a pedagoga, era aquela que conduzia a graça, ok? Então, o que cabe à igreja hoje é seguir o Evangelho de uma forma obediente, olhando para o Evangelho e praticando o Evangelho. O Evangelho não é teórico, a fé relatada no Evangelho, todo aquele que crê será salvo, ele não está falando apenas de uma crença intelectual, apenas por uma informação. Não, é prática. Evangelho é vida prática na presença de Deus. Faltou, portanto, a Israel o discernimento. Ok? Havia, na verdade, em Israel uma ignorância espiritual. O que faltava? Já que eles tinham tudo, como eu falei aqui agora. Então o problema era discernimento, meu irmão. Olhando para esse verso, o problema era discernimento espiritual. Então é isso que eu quero aplicar para a nossa vida hoje. Né? Na verdade, o favor religioso que eles tinham muito, eram fervorosos. Desculpa, eu falei favor, é fervor. O fervor religioso eles tinham muito. Então, não adianta você ter fervor religioso, mas se você não tiver em discernimento da palavra. Isso aqui chama muito a nossa atenção quanto a isso. E vamos prosseguir com o verso 3. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, essa era a falta de entendimento que eles tinham, desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. E qual é a justiça que vem de Deus? Eis a questão. A justiça que vem de Deus é Jesus. Paulo está revelando isso. É Jesus, a justiça de Deus é Jesus. Essa justiça que vem de Deus, que os torna justo. Um injusto se tornando justo. Na lei humana, isso é impossível. Mas na lei de Deus, a lei de Deus torna o pecador justo. O máximo que a lei humana pode fazer é penalizar o pecador e quando ele sair da cadeia, ele sai com o nome limpo, realmente. Pagou sua pena. Mas na lei de Deus, é aquela lei que perdoa o pecado do pecador e o torna justo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. A lei vai se resumir em Cristo. O fim da lei é Cristo. Ela finaliza em Jesus. Portanto, aqui está um entendimento quando Jesus fala que nenhum cairá da lei sem que seja cumprido. Porque a lei foi cumprida em Cristo. A revelação do Verbo encarnado e a sua morte e ressurreição estão na lei. Então, isso se encerra em Cristo. A lei encerra em Cristo. Por isso que nenhum tio cairá da lei. Tudo será cumprido acerca do Messias. Agora, então, meus irmãos, eu queria falar um pouquinho também com vocês sobre a atitude de Paulo, dessa preocupação com relação à sua nação, este amor, agora sim, este fervor, né, de Paulo em relação a Israel, um amor profundo. Olha o que ele diz para a gente, ele fala que ele suplica a Deus, ele fala que ele ora a Deus em favor de Israel. Na última aula, no capítulo 9, no verso 3, olha como ele foi profundo. Olha o que ele fala: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, se tornar maldito de Deus por amor a meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Olha o amor que Paulo tinha por eles. Né? Então, Paulo não só tinha amor por pregar o Evangelho para eles, mas ele não tinha amor só para pregar o Evangelho, mas tinha amor pelas almas, por estas vidas,
Portanto, não basta a gente gostar de pregar, gostar de falar, gostar de ensinar, mas tem que fazer isso com vida, com amor pelas almas. Para quem eu estiver pregando o Evangelho, eu tenho que também devotar o meu amor para esta pessoa, ou para esta nação, para este povo. Não adianta eu pregar de uma maneira fria, de uma maneira gelada. Vou pregar porque sou obrigado a fazer, como aconteceu, a gente sabe disso. Jonas foi um profeta que fez isso, né? E fez de uma forma irada. E ainda assim, Deus transformou a vida daqueles ninivitas daquela época, né? Por misericórdia de Deus. Mas não é isso que Deus quer de nós, né? Tem que amar a pessoa para quem você está pregando o Evangelho, né? E Paulo amava o povo de Israel a ponto de falar que ele preferia se tornar maldito se eles aceitassem a Cristo. Se toda a nação aceitasse Jesus, se houvesse uma conversão geral, eu pago o preço. É interessante, semelhantemente fez Moisés. Lembram de Moisés? Né? Quando Moisés intercede pelo povo, ele faz a mesma coisa, risca o meu nome do livro, do teu livro. Por amor ao povo, ele resolveu pagar o preço. Mas Moisés sabe que Deus não vai arriscar nome de livro algum, muito embora quando cita aquele livro lá, a gente não sabe se é o livro da vida, existe uma discussão teológica sobre isso, né? Mas fato é que Deus fala, ó, só vou riscar o nome do livro quem eu achar que deve ser riscado, né? Por isso que se diz que talvez não seja um livro da vida, porque Deus não falaria assim. Mas pouco importa entrar nessa questão agora. Mas o que eu estou querendo chamar a nossa atenção é que Moisés teve também um comportamento muito idêntico, né? Na verdade, é Paulo que tem um comportamento idêntico ao de Moisés, onde ele resolve pagar o preço com a própria vida por amor ao seu povo. Queria mostrar para vocês aqui, meus irmãos, mais uma vez, falando sobre o caráter de Paulo, sobre este amor para com o ser humano. Olha o que ele fala em Filipenses, agora em Filipenses capítulo 1, verso 23 e 24. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Olha que coisa linda. Ele diz aqui que ele prefere retardar a sua ida para o céu para estar, por amor, para estar com os filipenses. Olha que transformação, né? Um ser humano que disse lá no capítulo 3 mesmo de Filipenses, como a gente viu, hebreu de hebreus, né? Uma pessoa extremamente arrogante, e ele era isso mesmo, intragável, insuportável, enquanto Saulo. Mas enquanto Paulo se torna humilde, capaz, como ele mesmo fala, de fazer de tudo para ganhar alguns, firme de fraco para ganhar os fracos, para ganhar alguns. Nem é arrogante para ganhar todos. Como ele fala que firme de tudo, podia falar para ganhar todos. Não, firme de tudo para ganhar alguns. Então essa vida humilde de Paulo, né, é resultado de uma profunda transformação na vida dele, com certeza. Eu queria apontar um outro exemplo também, que de certa forma é negativo. Lembra de Jonas, que também pregou o Evangelho, né, por obrigação? Não havia amor nenhum para com o povo que ele foi lá pregar o Evangelho. Ele queria que aquele povo realmente morresse, porque era um povo que vivia oprimindo Israel, evidentemente. Mas também tem uma figura assim, que chama a nossa atenção quanto a isso. Elias. Elias teve um momento, diante da ameaça de Jezabel, ele teve depressão, e até aí a gente não cabe, evidentemente, julgar sobre isso, evidente. Claro, né? O sofrimento que aquele camarada viveu é fora do comum. Mas Elias, ele se intoca, ele vai lá para a gruta e fica lá. Onde Deus fala, o que faz aí, Elias? Eu queria ver com vocês aqui, olha a resposta que ele dá, está lá em 1 Reis 17, 19. 1 Reis 19, né? Deixa eu ver, 19 aqui, o 14. Olha só o que Elias responde. Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança,
derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Interessante. Ele diz do zelo que ele tem para com a obra do Senhor, tem sido profundo zeloso, né? Porque os filhos de Israel deixaram a sua aliança, a tua aliança, a aliança de Deus. Deixaram a tua aliança. Com isso ele acusa a nação de Israel. Olha que comportamento diferente, né? Paulo vai confirmar isso. Paulo vai confirmar isso lá aqui em Romanos. Na próxima aula vai ser tratado disso. Paulo confirma sobre o comportamento de Elias nesse sentido. Um homem de Deus, profundo profeta, um dos maiores profetas, né? Olha o que diz Paulo em Romanos 11, 2 e 3. Capítulo 11, verso 2 e 3. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. O que foi que Deus deu como resposta para ele? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Então, Elias sabia perfeitamente o resultado da quebra da aliança. Sabia perfeitamente. Então, com isso, ele está acusando Israel, para que as maldições colocadas na lei, lá em Deuteronômio, claramente, se recaíssem sobre Israel. Porque ele se revela cansado. Ali Deus viu, esse camarada está cansado. Porque não cabia Elias acusar Israel. Deus não o chamou para isso. É como se Deus estivesse dizendo: Elias, eu até vou fazer o que você está falando. De fato, eles têm quebrado o pacto comigo. E pela quebra do pacto, isso vai vir mais tarde, mas não agora. Não é hora, Elias. De fato, o que está narrado em Deuteronômio virá sobre eles. Mas no meu tempo, Elias, não no teu tempo. Então Deus resolve substituir Elias, evidentemente, ele já estava cansado. Então ele pede para que ele vá unja Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel, e unge também Eliseu para se substituir, para ficar no teu lugar. Então reparem que o amor que Paulo tinha para com o próximo, para com o ser humano, a ponto de querer aceitar ser maldito perante Deus, receber a maldição de Deus e retardar a sua ida para o céu, por amor à pregação do Evangelho, por amor a vidas, não só a pregação. Você pode amar, ter paixão na pregação, mas tem que ter amor e paixão pelas vidas, tem que se importar por elas, porque tem muita gente pregando o Evangelho, e principalmente esses que estão na mídia, que a gente sabe muito bem o interesse que tem levado eles a pregar esse Evangelho. Na verdade, é o Evangelho da barganha. Não há amor nenhum pelas vidas. Aliás, nesses últimos dias que estamos vivendo agora, essa pandemia, a gente tem visto isso. Líderes evangélicos se posicionando, dando a cara a tapa para defender que o povo tem mais é que ir para a rua, não apoiar a quarentena, ir para a rua. O amor pelas vidas, sabendo que as pessoas vão morrer. Então isso nos decepciona cada vez mais. Mas graças a Deus, haverá sempre, como Paulo fala aqui, em Romanos 11 ele vai falar, que Deus sempre reserva o remanescente. A questão e o apelo meu e para você também é que você faça parte desse grupo de remanescente, né? Nós temos que ser aqueles que façam a diferença, que não se dobre perante o poder, perante a riqueza, perante o Estado, como alguns líderes têm feito, lamentavelmente, né? Isso a gente já vem acompanhando, que esses líderes vêm se dobrando perante o poder e o status que o Estado oferece. Mas agora isso é demais. Incentivar as pessoas a irem para a rua e se contaminarem e morrerem por causa desta contaminação, ora, é nunca ter lido
nunca ter feito a leitura da experiência que o homem gadareno teve com Jesus. Jesus teve o cuidado de pegar o barquinho, atravessar o mar da Galileia, para ir lá para o outro lado e entrar numa terra imunda, considerada imunda para um judeu, sabendo que ele ia se tornar imundo, e resgatar uma única alma, que foi aquele endemoniado gadareno. Só que ao resgatar aquela única alma, Jesus estaria condenando toda a economia de uma cidade. A economia toda de uma cidade. Ele sabia disso. Quando aquele homem foi salvo, os demônios entraram nos porcos. A pressão foi tão grande que os próprios porcos se precipitaram. E ali toda a economia foi precipitada junto com aqueles porcos. E eles foram até Jesus e expulsaram Jesus de lá. Meu irmão, por amor a uma vida, condenou a economia de uma cidade. Porque a economia, ela só sobrevive com o ser humano vivo. Se o ser humano morre, como é que a economia vai viver? Portanto, essas pessoas, esses líderes religiosos evangélicos que estão indo principalmente para a mídia social, né? Defender a quebra da quarentena, eles nunca leram o Evangelho e talvez nunca perceberam essa história de Jesus resgatando a vida de um homem. E para resgatar a vida daquele homem, a cidade lá, aquela região de Gadara, teve sua economia quebrada. Mas Jesus faz isso. Jesus é aquele que dá o alimento, mas cobra. Em verdade vos digo, vocês não me buscam pelo que vocês têm feito eu fazer curar e pregar, mas pela comida que vos tenho dado, pela comida que ele diz, pelo alimento que vos fiz fartar. Então, o mesmo Jesus que dá, ele cobra responsabilidade, ele cobra vida de responsabilidade e santidade diante de Deus. E, lamentavelmente, nós temos vivido um momento contrário a isso. O amor de Paulo pelas vidas, o amor de Moisés pelo seu povo, o amor de Jesus por uma alma que nem judia era um camarada lá de Gadara, foi lá, era maior do que qualquer economia, maior do que qualquer poder constituído neste mundo. Então, eu acho que isso chama muito a minha atenção para eu poder viver. Por isso que eu disse, o Evangelho não é teórico, o Evangelho é prático. Você tem que estar disposto a pagar o preço, meu irmão, a pagar o preço. Prosseguindo aqui, meus irmãos, no capítulo 5, no versículo 5, do versículo 5 ao 13, Paulo vai tratar da justiça própria e da justiça de Deus. E mais uma vez, ele vai pegar lá como referencial a lei e a figura de Moisés aqui. Olha só o que diz. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. A questão que Paulo já está levantando aqui, você vai ver no verso mais abaixo, né, é do esforço. Há um esforço muito grande. O que diferencia a lei da graça é que a graça não exige esforço. Deus fez, de fato, a obra por nós. Então, o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas é impossível. Paulo já vem mostrando essa impossibilidade, porque você pratica a lei em todos os itens, mas quando você erra num só item, você se torna transgressor de toda ela, porque este é o princípio da lei. E por que o homem vai transgredir uma lei? É claro, porque ele é imperfeito. O ser humano, se o ser humano fosse perfeito, não precisaria haver a encarnação do Verbo. Então era exigida muita perfeição, uma perfeição absoluta de qualquer pessoa que tentasse usar a lei como meio de salvação. O que era impossível, meu irmão. Extremamente impossível. Então Paulo vai e diz, mas a justiça decorrente da fé, assim diz, a justiça decorrente da lei, diz que o homem teria que viver por ela, pela lei. Mas a decorrente da fé diz, não pergunte, olha só como não há esforço. Não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo.
Ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos? Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Olha que coisa linda. A princípio, quando você lê isso aqui, parece que não dá para entender direito, né? Mas é muito simples. Porque ele está dizendo o seguinte, como Moisés afirma que a pessoa que quisesse praticar a justiça deveria viver da lei, e da lei era impossível, porque ele é imperfeito, ele está dizendo o seguinte, que para a fé que procede de Cristo, da graça, não há esforço algum. A fé cristã e a transformação de vida, de conversão, está calcada num tripé. É na encarnação do Verbo, na morte e na ressurreição de Jesus. Sem isso não haveria salvação. Eu não poderia ser salvo se Jesus não se encarnasse. E se ele se encarnou, eu não poderia também ser salvo se ele não morresse. E se ele não ressuscitar, muito menos. Então, a fé cristã e a possibilidade da salvação que Deus nos deu foi perfeita, porque ela está em cima desse tripé. Encarnação do Verbo, a morte de Jesus e ressurreição. Essa é a doutrina infalível que a igreja prega durante esses 2000 anos. Portanto, eu não preciso buscar a Cristo lá do alto, olhar para o alto, porque ele de lá já veio. Eu não preciso ir até ao mais profundo do abismo, que aqui é colocado como o mundo dos mortos, que no grego é tido como o Hades, o mundo dos mortos. Eu não preciso buscar no mais profundo abismo o meu Cristo e tirá-lo de lá, porque ele morreu, foi para... Não preciso, porque pelo poder de Deus ele ressuscitou. De maneira que não há esforço. O cidadão que quer seguir a lei terá que se esforçar muito para poder obter a justiça. Agora, o que Paulo está falando, que a justiça que procede de Deus é esta, que procede da fé, é que não é esforço. A doutrina anunciada por Deus, a pregação que ele está fazendo, que Paulo está falando aqui, que nós pregamos, é esta. Que o Verbo se encarnou, morreu por nós, se tornou o maldito de Deus, provou do cálice de Deus. Lembra do que ele fala? Afasta de mim este cálice. Ou seja, provou da ira de Deus. O cálice é a ira de Deus ali. Afasta de mim esta ira, porque ser humano nenhum provou da ira de Deus, como sendo representante do mundo inteiro, né? Para a purificação do pecado. Não. Ser humano nenhum provou desta ira. Porque havia uma ira, a humanidade estava sob a ira de Deus, do pecado praticado pelo Adão. Tudo isso já foi ensinado desde o início. De maneira que, imperfeito como somos, Deus olha do alto céu e vê que não há nenhum justo, nenhum justo sequer. Então é necessário que ele venha e se torne carne, se faça carne. De maneira que a perfeição de Jesus fez com que ele fosse o único capaz e suficiente de realmente subir naquela cruz e receber toda a ira de Deus do pecado da humanidade toda. Ser ele o Cordeiro de Deus, porque ser humano nenhum poderia ser este Cordeiro. Então eu não preciso fazer nada, absolutamente nada. Não preciso ir lá no céu, buscar este Jesus, ir até o mais profundo do abismo para tirá-lo de lá, ressuscitá-lo de lá, porque tudo foi feito pelo poder de Deus. Ele não está distante de nós, nem no céu, nem debaixo da terra, como diz Paulo. A palavra está perto de ti. Olha que coisa simples. Aí ele encerra dizendo, a palavra está perto de ti. Ele está perto. Na tua boca. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Agora, a partir do verso 9, vamos entrar no verso 9, ele vai mostrar como se apropria disso, como a pessoa se apropria. Ele está falando dessa justificação. Como que o ser humano se apropria dela? Como? Se com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É interessante, se com a tua boca confessares, você ouve a pregação, ele vai falar isso mais adiante, né? É necessário que
isso invada o teu coração. O coração aqui, né, é simbólico, como sendo o centro das emoções. É necessário que o teu ser seja tomado pela presença do Evangelho, porque Evangelho só de fato vira Evangelho em você quando atinge o teu coração. Você ouve, você, com a tua boca você confessa, mas o teu coração precisa crer que Deus o ressuscitou. Olha que coisa interessante. O tempo todo a palavra enfatiza muito a questão da ressurreição, porque isso aqui é um mundo helenista, de cultura grega, onde não se cria na ressurreição. Lembra dos saduceus que não criam na ressurreição? Era um mundo em que não se cria na ressurreição. Por isso que a questão da ressurreição está sempre sendo enfatizada aqui, o tempo todo. Jesus fala muito tempo todo também sobre a sua própria ressurreição. É um mundo onde a cultura grega domina, de maneira que ele fala que é necessário crer que Deus o ressuscitou dos mortos. A ressurreição é uma realidade. É uma realidade. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. É evidente que está falando aqui a questão da confissão. Ele fala com a boca. Mas, na verdade, eu tenho dito o tempo todo que o Evangelho é prático, não é teórico. Portanto, não é só ficar falando de Jesus, pregando o Evangelho, falando de Jesus, não. É viver o Evangelho. É viver. Por isso que ele fala com o teu coração. Porque vou repetir o que eu falei. O Evangelho só de fato vira Evangelho na tua vida quando ele invade as tuas emoções, quando ele toma conta de todo o teu ser. Enquanto estiver só no intelecto, apenas como informação, alguém falou do Evangelho, de uma maneira eu criei, né? Eu confessei, muitos têm, aliás, eu confessei, muitos têm confessado, mas muitos não têm vivido. Pode-se confessar sem viver? Pode, muitos têm feito isso. Faz a confissão sem, de fato, viver o Evangelho verdadeiro. Mas, como disse Jesus, pelos frutos os conhecereis. Né? De maneira que há a necessidade, a importância de você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então ele coloca isso como um fator sine qua non para a salvação. Né? Então serás salvo, diz ele. Porque com o coração, verso 10, se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Olha, depois de você fazer isso, ter a certeza de que você não precisa fazer esforço nenhum para conquistar essa salvação. Não precisa buscar Jesus lá no alto, muito menos no abismo da morte, porque lá ele não ficou, ele ressuscitou. Não há esforço meu para essa obra, para a doutrina anunciada pelo próprio Deus. Eu não preciso ter esse esforço. Eu creio e confesso. Uma vez feito isso, não serei confundido. Diz ele, todo aquele que nele crê não será confundido. O que é isso, não será confundido? É certeza da salvação, meu irmão. Certeza da salvação. Quando Deus fala, lembra quando eu falei sobre Moisés, que falou, risca o meu nome do livro, né? E Deus fala para ele que eu te conheço pelo teu nome. Quando Deus fala assim, conheço pelo teu nome, revela que há intimidade. Deus nos conhece profundamente. Portanto, nós não seremos confundidos. Se você crê nisso aqui, se você crê na salvação como anunciada por Paulo, como ele mesmo fala aqui, a palavra da fé que pregamos, se você crê nisso de todo o teu coração e vive de acordo com isso, meu irmão, está aqui, não será confundido. Esteja certo de que a salvação é algo já garantido para a tua vida. Portanto, nunca pese em teu coração a incerteza de que se você está salvo ou não. E muito menos o papo de que você perde salvação. Salvação não se perde. Porque aqui quando Paulo fala
Todo aquele que nele crê não será confundido. Não tenho dúvida que está tratando aqui da doutrina da perseverança dos santos. Ou seja, uma vez salvo, salvo para sempre. Há um ramo aí que não acredita nisso. Mas o ramo que não acredita nisso deve viver uma vida triste danada. De uma tristeza danada, porque o que me conforta é saber que eu sou salvo para sempre. E como já lemos lá no capítulo 8, que nada nos separa do amor de Deus. Nada, absolutamente nada. Verso 12. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Ora, aqui Paulo está universalizando de novo o Evangelho, o poder do Evangelho. Há uma corrente aí de dispensacionalista que cria uma separação, uma divisão entre Israel e igreja. Está aqui, isso aqui coloca por terra essa tentativa, né, feita por esse dispensacionalista, porque não há distinção, portanto não há privilégio de Israel em relação ao mundo gentil e vice-versa, porque você vai ver mais adiante aqui que Deus coloca o povo de Israel em ciúme, na medida que traz o povo gentio, logo nos versos que a gente vai estar encerrando, o capítulo 10. Portanto, não há isso, ok? O que há que, na verdade, que Deus, como eu falei, é rico, ele é rico para com todos. Todos. Portanto, o judeu, para ser salvo, ele precisa de Cristo. O gentil, para ser salvo, precisa de Cristo. Não existe distinção, não existe privilégio mais entre um e outro. A igreja é povo de Deus. Muitos consideram como Israel de Deus, de fato, é Israel de Deus. Como disse Paulo, israelita, judeu, não é aquele que é por natureza, por questão de sangue. É questão de fidelidade a Deus. Paulo já deixava isso bem claro, questão do judaísmo. Isso também vai ser confirmado lá no Apocalipse, né? Aqueles que se dizem judeus e não são, diz o Senhor na carta lá, para Esmirna mesmo, né? Aqueles que se dizem judeus e não são, ok? E de maneira que é isso. Agora, a partir do verso 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, a partir do verso 13 até o verso 15, né? Paulo vai tratar sobre os estágios da evangelização. E é interessante que uma coisa que eu ouvi do pastor Hernando Dias Lopes, que é uma pessoa que eu também gosto muito, ele cita 6 estágios da salvação que ele estava tratando sobre isso, que é o que está no texto. Ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar e enviar. Vamos ver então com relação a enviar. Verso 14. Como porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui ele está falando da evangelização. E a evangelização, ela tem 6 etapas, diz Hernandes. E como está aqui, né? Então ele inverteu. Olha que legal para a gente poder entender. É preciso que alguém seja enviado para pregar. É preciso pregar para que alguém ouça. É preciso ouvir para que alguém creia. É preciso crer para que alguém invoque. É preciso invocar para que alguém seja salvo. Ele inverteu e trouxe um entendimento legal para a gente sobre isso. Agora, o que mais lindo disso tudo é encerrado aqui na parte B do verso 15. Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então há um louvor, né? Há uma palavra de bem-aventurança para aquele que anuncia coisas boas. Meu irmão, quem anuncia coisas boas é você. Nós somos chamados, conforme Paulo fala, para sermos embaixadores de Cristo. Em que contexto ele fala isso? Quando ele afirma que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo inteiro, através da cruz de Jesus.
Então você é chamado para pregar sobre esta reconciliação, porque isso só tem valor efetivo na vida da pessoa quando ele souber disso. O mundo já está reconciliado com Deus, diz Paulo, porque Deus em Cristo reconciliou-se com o mundo. Porque somente Jesus, como Cordeiro, pôde fazer isso. E ele assumiu toda a ira divina no ato da cruz. Lembra que ele falou, afasta de mim este cálice? Mais uma vez eu estou relembrando o que nós falamos. Então, ali naquele momento, o pecado da humanidade foi tratado. O problema que Deus tinha com a humanidade foi tratado. Portanto, era um problema de Deus para Deus. Deus tratou do meu pecado. Deus tratou do problema que eu tinha com ele. Ele mesmo tratou. Eu não fiz absolutamente nada. Então, na cruz de Cristo, é Deus tratando do meu pecado. É Deus tratando com Deus. Porque ele tinha um problema conosco. O pecado causava esse problema entre eu e ele. Entre nós e ele. Então, havia um problema que ele solucionou. O nosso problema. Então, ele se reconciliou. Mas é necessário que a humanidade creia. Entenda, primeiro ouça e creia, porque isso só terá valor efetivo na vida dele quando ele entender isso, quando ele ouvir. Por isso você é chamado para falar exercer este ministério, como diz Paulo, né? Ser embaixador de Cristo, anunciar esta revelação, que para ele ainda é uma revelação oculta, né? Vamos prosseguir aqui para encerrar. A partir do verso 16, Paulo vai tratar sobre a incredulidade de Israel. E é legal porque a partir desse verso, na verdade, ele é uma porta de aberta para o capítulo 11, que será tratado na próxima aula. Mas eu vou ler. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Israel, porventura, não ouviu? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação. Com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve a dizer, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Como Paulo encerra o capítulo 10 falando sobre a incredulidade de Israel, mas na verdade ele é uma porta de abertura para o que vai ser tratado no capítulo 11. Paulo vai mostrar no capítulo 11 por que Israel foi incrédulo, ok? De maneira que o capítulo 11 é importantíssimo. E queria fechar aqui dizendo que Paulo tratou de um tema muito difícil de ser tratado, né? Do capítulo 9, 10 e 11, ele está tratando de um tema que impossível, porque Deus é impossível, Deus é inatingível, Deus é incompreensível, mas ele se torna cognoscível através de Jesus. Portanto, é Jesus quem revela a Deus. Essa dificuldade, esta impossibilidade, ela só é desmontada em Jesus. Quando o próprio Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Ele fala, Filipe, tenho estado convosco o tempo todo, como pedes tu, mostra-nos o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. E as palavras que eu vos tenho dito, eu ouvi dele. De maneira que é isso, meu irmão. São temas difíceis, mas eu queria encerrar conforme o próprio Paulo encerra, falando sobre um tema tão difícil. Olha como ele encerra o final do capítulo 11. Ele diz aqui, ó profundidade e riqueza, tanto de sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondável, olha só, insondáveis. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis, ou seja, incompreensíveis, são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Então ele tratou de um tema difícil, evidentemente, e no final ele encerra de maneira brilhante. Então eu queria incentivar você a continuar crendo na palavra, buscar o Senhor cada vez mais. Existem temas difíceis realmente a serem tratados. Pedro vai falar sobre isso lá na frente em sua carta, onde fala que Paulo trata de temas difíceis em sua carta. Então Deus te abençoe. Eu quero encerrar aqui com esta palavra e incentivar você a continuar a ser um estudioso da palavra de Deus, ok? Deus abençoe, fique na paz e um abraço, meu irmão. Fique na paz.